Quando olhamos para Simão Pedro, vemos a forma como Deus constrói um líder, de pescador de peixes a pescador de homens, de inconstante e covarde a pregador pentecostal avivado. Nesta lição, apresentaremos a biografia desse apóstolo, uma das colunas da igreja. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar e estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde comentaremos a revista de adultos publicada pela CPAD. Hoje, o alvo de nosso estudo é a lição de número 6, datada do dia 5 de fevereiro de 2023, cujo título é O Avivamento no Ministério de Pedro. Hoje nós tomaremos a biografia desse apóstolo para discorrer sobre o tema avivamento. O avivamento que aconteceu em Pentecostes foi um divisor de águas na vida de Pedro, o apóstolo que falava demais, ou apóstolo até então inconstante. Nós veremos como o Pentecoste deixou raízes profundas na vida deste homem de Deus que deu muitos frutos e foi um líder na igreja primitiva. Antes de tocarmos nos pontos mais importantes da lição, eu quero dar uma recomendação a você que é aluno da ferramenta EBD. Utilize todo o material que semanalmente disponibilizamos de forma exclusiva para você aqui na plataforma da ferramenta. Aos irmãos que estão nos assistindo por meio do YouTube, não passe por esse vídeo sem se inscrever em nosso canal, caso tu ainda não seja inscrito. Ative o sininho para receber as notificações, principalmente o material gratuito que disponibilizamos aqui no YouTube. Deixa o teu like logo no começo do vídeo e, muito mais importante que isso, conheça a plataforma da ferramenta EBD. Lá, o superintendente, o dirigente, o professor, o adjunto, o secretário da escola dominical encontram tudo o que precisam em um só lugar. Irmão Murilo, como é que eu conheço a plataforma da ferramenta? É muito simples. O link está na descrição deste vídeo, aqui embaixo. Você vai clicar e vai conhecer a plataforma da ferramenta EBD, que com certeza será bênção para você. Vamos à exposição da nossa lição. O texto áureo nos diz o seguinte: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Atos capítulo de número 2, versículo 14. Essa passagem ela é subsequente ao derramar do Espírito, que ocorre nesse mesmo capítulo, nos versículos 1 ao 4. Na ocasião, Pedro está chamando a atenção de seus ouvintes para considerarem o que estava acontecendo. Deus estava cumprindo o que havia predito o profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Pedro, aquele que havia negado a Jesus por 3 vezes, que era covarde e inconstante, se coloca de pé diante de uma multidão incontável para anunciar o nome de Jesus. Pedro é conhecido como o primeiro pregador pentecostal e a sua pregação foi frutífera. 3.000 almas aceitaram a Jesus nessa ocasião. É por isso que a verdade prática é complementar ao texto áureo quando diz: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Pedro, ou melhor, Simão, o inconstante, o precipitado, não seria mais a mesma pessoa depois do revestimento de poder que acontece em Pentecostes. Vamos tratar sobre a biografia desse apóstolo e tocar aqui em alguns pontos que evidenciam um processo de preparação de pescador de peixes a pescador de homens, de alguém impulsivo, iletrado, a um pregador eloquente do evangelho. Mais que isso, líder da igreja primitiva, uma coluna entre os irmãos. Temos alguns objetivos que precisam ser atingidos
E eles são, primeiro, destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes. Segundo, compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E terceiro, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Você que está me ouvindo nesse momento, já é batizado no Espírito Santo? Lembrando que batismo no Espírito Santo é diferente de regeneração, de novo nascimento. O batismo no Espírito Santo é uma experiência subsequente à experiência de ter sido salvo por meio da fé em Cristo Jesus. O batismo ou doar do Espírito é para quem é salvo, pois o ímpio não pode receber o Espírito Santo. Esses irmãos aqui que participaram do derramar, do evento de Pentecoste, todos já eram crentes. A Bíblia nos diz que estavam reunidos ali no cenáculo Pedro, Mateus, estava ali João, Tiago, os apóstolos, Maria, mãe de Jesus. Eu não posso crer que essas pessoas ainda não eram convertidas de verdade. Então, o batismo, ele é diferente da regeneração. Por que é que estou frisando isto? Porque há irmãos que são carismáticos, não são pentecostais, são carismáticos. E o carismático acredita na continuidade dos dons, mas entende de forma diferente o batismo no Espírito Santo. O pentecostal crê que a experiência do batismo é uma experiência distinta da salvação. Já o carismático acredita que a experiência do batismo no Espírito Santo e a regeneração ou o novo nascimento são a mesma coisa. E não cremos dessa maneira. Você, como professor pentecostal, se não é batizado ainda no Espírito Santo, deve buscar, aleluia, esse revestimento de poder do alto, essa capacitação do Espírito para fazer a obra de Deus. Lembrando que buscamos o batismo no Espírito Santo firmando os nossos olhos no propósito e não somente no sinal. Porque as pessoas se apegam muito ao falar em línguas, mas as línguas são a evidência ali de que a pessoa recebeu o batismo, é um sinal de que o homem recebeu o batismo no Espírito Santo. Já o propósito é bem diferente. E o propósito está tracejado, está bem evidente em Atos capítulo 1, versículo de número 8. Você recebeu o poder de Deus, você recebeu o revestimento do alto, capacitação do Espírito para ser testemunha de Jesus. É o que Jesus diz aos seus apóstolos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então, depois do revestimento, depois da capacitação do Espírito, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. O que é que está acontecendo aqui? Pedro agora, cheio do Espírito, se torna testemunha de Jesus. O texto áureo, ele diz o seguinte: Pedro se colocou em pé e disse: escutai as minhas palavras. E qual foi o conteúdo da preleção, da pregação de Pedro? Cristo crucificado. Pedro foi até ousado em dizer: esse Cristo que vocês crucificaram ressuscitou. Deus o fez Senhor, Deus o exaltou soberanamente. Glória a Deus. Veja a ousadia deste servo do Senhor. Agora, quem foi Simão Pedro? Ou a gente precisa entender um pouco dessa transformação, desse processo que Pedro passou. Até chegar a pregador avivado do Evangelho, Pedro passou por um processo de preparação. Jesus trabalhou na vida do apóstolo Pedro e eu creio que ele continua também ainda trabalhando na vida das pessoas, homens e mulheres que estão entre o povo de Deus. O primeiro tópico da lição vai tratar sobre a vida de Pedro antes do Pentecoste. E eu queria aqui rebuscar alguns eventos da vida desse apóstolo que vão desde seu chamado. O Hernandes Dias Lopes, ele diz uma coisa sobre... Ele escreve um texto sobre Pedro que eu achei bem interessante. Olhe as palavras deste autor a respeito do apóstolo Pedro. Pedro é a personagem
mais contraditória da história. Oscilava como uma gangorra. Esse é o Pedro antes do Pentecoste. Oscilava como uma gangorra, desde os picos mais altos da coragem até as profundezas da covardia mais vil. Com a mesma velocidade que avançava rumo à devoção mais fiel, dava marcha ré e tropeçava nas próprias palavras. Pedro é mais do que um homem paradoxal, é um emblema. Pedro é o nosso retrato. É a síntese da nossa biografia. O sangue de Pedro corre em nossas veias e o coração de Pedro pulsa em nosso peito. Temos o DNA de Pedro e ele vai explicar aqui. Oscilamos também entre a devoção e a covardia. Subimos aos montes mais altos e caímos nas profundezas. Falamos coisas lindas para Deus e depois tropeçamos em nossa língua e blasfemamos contra Ele. Prometemos inabalável fidelidade e depois revelamos vergonhosa covardia. Revelamos uma fé robusta no momento e em seguida naufragamos nas águas revoltas da incredulidade. É isso que somos. Pedro. São palavras introdutórias do Hernandes Dias Lopes em um livro onde ele trata da biografia do apóstolo Pedro, que sintetizam muito bem a vida deste homem que agora, depois do Pentecostes, se torna um pregador avivado do Evangelho. Quando pensamos na biografia do apóstolo Pedro, nós temos em mente a sua conversão, como Pedro ele se voltou para Cristo, como ele passou a ser discípulo de Jesus. A Bíblia nos conta no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo de número 40, que Pedro ele foi conduzido até Jesus por meio de seu irmão André. Ele era irmão de André. André era um discípulo de João Batista. Diferente de Pedro, André parecia ser mais espiritual. André parecia ser mais devoto. André parecia ser alguém que procurava um sentido para a vida na busca de Deus. E por isso ele encontrou em João uma figura que talvez preenchesse esse anseio que ele tinha em sua alma. Ele buscava os ensinamentos de João, até que um dia viu João dizendo o seguinte: olha, esse homem aí é maior do que eu, não sou digno de desatar as sandálias de seus pés. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Levado por essa afirmação de João, André passou a seguir a Jesus. E, tendo convicção de que Jesus era o Messias, ou o Cristo, o Rei prometido do Antigo Testamento, logo André sentiu a necessidade, o desejo de conduzir seu irmão até a Jesus. Quando Pedro, sendo conduzido por André, se encontra com Cristo, antes que trocassem qualquer palavra, antes que Pedro falasse qualquer coisa, Jesus olha nos olhos de Pedro e lhe dá umas palavras proféticas. O primeiro encontro de Pedro com Jesus foi um encontro marcado por uma experiência profética. O versículo 42 do capítulo 1 de João diz o seguinte: no momento em que Simão se aproximou de Jesus, antes que os dois fossem apresentados, Jesus olhou para Simão e disse: tu és Simão. Isso aqui é muito lindo, né? Jesus, eu te conheço, rapaz. Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. A expressão Cefas aqui é Petros. Cefas é uma expressão aramaica. E a expressão helenizada ou grega é Petros. Tu serás chamado de Pedro. Tu não serás chamado mais Simão e Constante, mas serás chamado Cefas. Então é um encontro profético. Eu acho interessante aqui esse versículo porque Jesus revela que conhecia profundamente a vida de Pedro. Jesus não chama só, eu sei que teu nome é Simão. Não, eu conheço teu pai também. Tu és Simão, filho de Jonas. Então Jesus revela um conhecimento sobre quem Pedro é e sobre sua origem. Aí Jesus olha para ele e diz assim: isso aqui é teu passado. Tu serás chamado Petros. Eu vou te fazer uma rocha. Eu vou te fazer uma coluna. Eu vou te fazer um homem constante. Eu vou te fazer um exemplo para
aqueles que me servem. Esse encontro profético parece não ter causado uma impressão profunda em Pedro. Parece que não tocou o recôndito, o mais fundo de sua alma. Porque nós tomamos nota, à luz do Evangelho de João e de Lucas, que Pedro não imediatamente seguiu a Jesus. Ele voltou a pescar, ele voltou à sua profissão, ele voltou aos seus afazeres diários, mesmo tendo essa experiência profética com Jesus. Mas ele tem uma segunda experiência. E a segunda experiência que Simão teve com Jesus foi milagrosa. Ele teve uma experiência de milagre. Lucas, ele registra isso em seu evangelho, capítulo de número 4, versículo 38 a 39. Um dia Jesus ele saiu de uma sinagoga que era próximo da casa de Simão. Simão ele era original de Betsaida, ele tinha uma casa em Cafarnaum e sua profissão era pescador. Ele tinha essa profissão que provavelmente herdou de seu pai. E ele tinha ali uma sociedade com Tiago e João, que mais tarde também se tornaram apóstolos, seguidores do Senhor Jesus. Então, Pedro, André, Tiago e Simão eram conhecidos e eles trabalhavam em sociedade na pescaria. Pedro voltou para a pescaria, continuou seus afazeres diários e se encontrou com Jesus. De uma forma providencial. Jesus saiu de uma sinagoga e Pedro provavelmente o convidou para entrar em sua casa. Quando Jesus entra na casa de Pedro, nessa segunda experiência que eles tiveram, Jesus toma nota que a sogra de Pedro estava doente. Veja, Pedro era casado. Paulo vai até dizer em 1 Coríntios que Pedro, ele, durante a execução de seu ministério, levava sua esposa consigo. Então a gente não tem aqui nota se Pedro tinha filho ou não, mas ele era casado e a sua esposa o acompanhava em suas atividades ministeriais. É o que Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios. Nessa ocasião, a sogra dele estava enferma, estava acamada, estava com muita febre. Jesus se dirige até aquela mulher e repreende a febre. E a cura foi instantânea. A mulher que estava lá acamada, sem disposição, sem força nenhuma para fazer alguma coisa, quando recebe a palavra curadora de Cristo, se levanta e imediatamente começa a servir. Eu penso que essa experiência quebrou um pouquinho o coração do homem inconstante, do homem duro que Simão era. Experiência profética, experiência de milagre, experiência de cura, mas ainda assim, ao que parece, Pedro não deixou a sua velha vida para seguir a Jesus. Continuou pescando, continuou com seus afazeres diários, continuou com a sua profissão de pescador. Só que a gente tem uma terceira experiência narrada pelos evangelhos. E essa sim é uma experiência de convicção de pecados, de arrependimento e de salvação. Essa experiência está registrada em Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Olha o que o texto diz. Certo dia estava Jesus perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Pedro teve uma experiência profética, uma experiência de milagre, mas voltou a ser pescador, aos seus afazeres diários, como já repeti aqui várias vezes. Então Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. O barco estava vazio, porque pescaram a noite toda, mas não tiveram sucesso. Agora estavam lavando as redes, e o ato de lavar as redes tinha um significado de que eles não voltariam mais a pescar naquele dia. Então eles estavam lavando a rede para guardá-las. E Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco o barco da praia. Pedro estava lá, tirando os embaraços da rede, e Jesus começou a pregar, né? O texto prossegue dizendo, então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, terminou a pregação, olhou para cima e disse, não voltar para o mar. Aí Pedro, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Pedro já conhecia Jesus como mestre, mas ainda não conhecia como filho de Deus, como Senhor de sua vida. Aí Jesus disse o seguinte, olha, lancem as redes para a pesca.
Aí Simão, não, a gente conhece o mar. E tu tá dizendo pra gente voltar e lançar as redes novamente? Mas o Senhor tá pedindo, e porque é o Senhor que pede, então nós vamos lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram o barco a ponto de quase começarem a afundar também. Quando Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Nesse momento, o coração duro já estava quebrantado. Aí o Senhor olhou para ele e disse o seguinte: Simão, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Então, arrastaram seus barcos para a praia. Escute essa expressão. Deixaram tudo e o seguiram. Deixaram a rede, deixaram os peixes, deixaram os barcos, deixaram o comércio. Ficou tudo para trás. E a partir de então, Pedro começa a seguir Jesus. E é aqui que começa o processo de preparação. Pedro, ele sempre foi o porta-voz dos apóstolos. Ele era sempre aquele que falava primeiro. E dentro das listas que aparecem nos evangelhos, o nome de Pedro, não por coincidência, sempre aparece em primeiro lugar. Isso mostra a posição de liderança que ele exercia em relação aos demais. Só que esse homem precisou ser lapidado, precisou ser transformado, precisou ser preparado por Jesus para o cumprimento da profecia lá do seu primeiro encontro com o Senhor. Te chamam de Simão, mas tu serás chamado Cefas. Te farei pescador de homens. Jesus começa a trabalhar. Jesus começa a moldar, a ensinar o apóstolo Pedro. Pedro, ele tinha o coração muito impulsivo, ele era muito precipitado. Como o Hernandes pontuou aqui, às vezes ele estava lá em cima, às vezes ele estava lá embaixo, e o Senhor foi o ensinando através das experiências que ele teve ao longo de seu discipulado com Jesus. Pedro, uma das lições que ele aprende aqui, vamos resumir, ele aprende, por exemplo, que a derrota arrasadora e a humilhação profunda muitas vezes vem logo depois das maiores vitórias. É o que fala aqui o subponto de número 1 do tópico 1, as duas atitudes de Pedro. Ele teve ali um primeiro momento, uma revelação extraordinária, e recebeu um elogio de Jesus que nenhum dos demais apóstolos recebeu. Olha, quem é que as pessoas aí estão dizendo que eu sou? Estão dizendo que tu és Elias, estão dizendo que tu és um dos profetas. Aí Jesus torna a pergunta mais pessoal. E vocês, quem dizem que eu sou? Os apóstolos, os demais ainda estavam pensando quando Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és ungido, tu és o rei prometido, tu és o cumprimento das palavras de Deus no Antigo Testamento. Aí Jesus olha para ele e diz assim: não foi carne e sangue que te revelou isso. Foi o Pai, Pedro, quem abriu o teu entendimento para que tu tivesse esse conhecimento. Então, Pedro aprendeu que depois de uma grande vitória, se pode também experimentar uma grande derrota. Porque não muito tempo depois disso, no mesmo capítulo, na sequência dos versículos, Jesus passa a falar sobre o ministério do servo sofredor e sobre a necessidade da crucificação. E Pedro chega para Jesus dizendo o seguinte: Senhor, cruz, Senhor. Não, faz isso contigo não, Jesus. Cruz não. Isso aí não é para ti não. E de repente ele ouve a mais dura repreensão que também nenhum apóstolo recebeu. Para trás de mim, Satanás, pois tu não discernes os propósitos de Deus. Tu não conheces a vontade de Deus. Para trás de mim. Já pensou, irmãos? Pedro aprendeu com essa experiência que assim como Deus enche a boca do homem com palavras proféticas, o diabo também enche a boca do homem se esse não vigiar com palavras.
Tem muito crente dando lugar a Satanás. Ah, mas irmão, é pregador, é o irmão que está em destaque, tem essa função, tem aquela outra. Se tu não vigiar, se tu não vigiar, Satanás vai usar a tua boca. Não, mas Deus usou ele ontem no culto, Deus usou ela ontem no círculo de oração, mas se tu não vigiar, tu vai ser um instrumento de Satanás. Pedro aprendeu essa lição. Antes do Pentecoste, ele deu muito lugar ao diabo. Ele era muito inconstante dentro de sua vida espiritual. Nós temos também aqui um outro ponto levantado pelo autor da lição, que é o ato de Pedro negar Jesus. E olha, irmão, Pedro negou Jesus diante de uma serva. Uma serva olhou para ele assim, tu és Galileu, tu andava com ele, não conheço esse homem. Aí, tu é um deles, parece com ele, não conheço esse homem. Na terceira vez, Pedro jurou e espraguejou. Olha quem era Pedro. Alto e baixo. Pedro, em segundo lugar, dentro do nosso subsídio, ele foi mais uma vítima de Satanás na noite em que Jesus foi preso. E dessa vez ele aprendeu da forma mais difícil, que era humanamente fraco e não podia confiar em sua força de vontade. Olha a experiência que Pedro está tendo aqui antes do Pentecoste. Jesus ensinando a ele, tome cuidado, Pedro, vigie, porque assim como Deus te usa, o diabo também pode te usar. Olhe, Pedro, tome muito cuidado, não confie na sua força, não confie na força do seu braço, porque tu és falho. Pedro negou a Jesus. Não, Jesus, eu não vou te negar. Negou 3 vezes. Pedro também aprendeu que apesar de suas próprias inclinações pecaminosas, sua fraqueza espiritual, o Senhor desejava usá-lo e o sustentaria e o preservaria em qualquer circunstância. O pregador, aquele que é avivado antes é provado. Jesus passou pelo deserto, passou pela tentação de Satanás depois de receber o batismo lá, o revestimento de poder no batismo de João, o descer do Espírito, antes de iniciar o ministério, antes de pregar, ele passou pela provação. Pedro estava sendo provado. O diabo quis cirandar com Pedro. Pedro lá todo afobado, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí Jesus chega para ele e diz, não é ninguém não, Pedro. O diabo pediu para cirandar com a tua vida. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Em outras palavras, sabe o que era que Jesus estava dizendo? Não vou te livrar do processo, tu vai passar por ele. Agora eu estou intercedendo por ti para que a tua alma não se perca. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, o diabo vai chegar e vai fazer isso contigo, Pedro, vai te peneirar. Porque cirandar é separar o trigo da palha. Chacoalhar. Até que a semente seja separada daquilo que não serve. O diabo vai fazer isso contigo. Não vou te livrar, mas estou orando para que a tua fé não desfaleça. Talvez tu estejas passando por um processo semelhante. Talvez as circunstâncias e as investidas do maligno estejam fazendo assim com a tua vida. Oh, meu Deus! Mas Jesus está dizendo, a tua fé nesse processo e nessa prova não vai desfalecer. Estou te preparando para uma obra. Estou te preparando para aquilo que te prometi. Glória a Deus. Glória a Deus. Pedro foi preparado. E dentro desse processo de preparação, ele aprendeu o que é submissão. Já aqui fazendo uma ponte entre o primeiro ponto e o segundo, o pregador avivado, o Pedro do Pentecoste, era um Pedro que sabia ser submisso. Olha o que ele escreveu em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3 ao 18. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. O afobado, o brabo, ensinando sujeição. Isso aqui é só o poder do Espírito. É só a graça de Deus. E ele diz assim, olha, sujeitem-se a todas as autoridades constituídas entre os homens, seja rei, como autoridade suprema, seja aos governantes,
como por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Pois é vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores, como todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Pedro aprendeu a submissão. O pregador pentecostal, o pregador avivado, já fazendo uma aplicação para os nossos dias, é um pregador que sabe ser submisso, que respeita as autoridades. Porque tem muita gente, Pedro é primeiro pregador pentecostal, eu sou pregador que a tampa da chaleira voa. Mas não respeita o líder, não respeita o pastor que está que tem autoridade sobre ele, não respeita nenhuma liderança, mas quer se considerar o pregadorzão. O pregador que se levantou no dia de Pentecoste foi um pregador que aprendeu o valor da submissão. Em segundo lugar, Pedro aprendeu o que é domínio próprio. Pedro era muito afobado, ele não dominava as emoções. Ele falava, o John MacArthur, ele escreveu um livro chamado Os 12 Apóstolos, e ele traz ali uma parte falando sobre o apóstolo Pedro, e ele diz assim, eu gosto de chamar esse apóstolo como o apóstolo que falava demais. Ele não se controlava, ele não tinha domínio sobre suas emoções. Com Pedro era 8 ou 80. Não, de modo nenhum tu vai lavar os meus pés. Aí com um pouco tá dizendo, não senhor, lava minha mão, lava minha cabeça, lava isso, lava aquilo. Nunca te negarei. 8 ou 80. Negou 3 vezes. Pedro aprendeu o que é domínio próprio. Olha o que ele escreveu, capítulo 2, versículo 21 e 23 de sua primeira carta. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não insultava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Olha o que é que Pedro está ensinando aqui. Domínio próprio. Quando insultava, ele não revidava. Quando sofria algum agravo, ele não respondia na mesma moeda. Aí Pedro está dizendo, ele é o nosso exemplo. Aquele que puxou a espada, a peixeira, para cortar o pescoço de Malco, servo do sacerdote, estava agora dizendo, olhem para Jesus, andem como ele anda, vivam como ele vive, reajam às situações como ele reagiu. É o nosso modelo. O pregador pentecostal aprendeu domínio próprio. Pregador que é pentecostal domina a língua, domina as emoções, domina as atitudes. É muito bonito subir para o púlpito e pregar, Jesus, e depois falar pela língua, falar pelos cotovelos, depois não ter nenhum domínio, nenhum limite nas emoções, naquilo que faz. Ô Pedro, como tu precisas aprender o que é domínio próprio. Aleluia. Em terceiro lugar, ele também teve que aprender humildade. Teve uma ocasião, antes do Pentecoste, que ele disse assim, o senhor está falando que o pessoal aqui vai correr, vai te negar, vai fugir, mas o senhor está falando dele, né? De mim não, porque eu sou diferente. Todos esses aí podem negar, mas eu estou preparado para ir contigo até a morte. Não importa o que aconteça, eu vou contigo, Jesus. Eu estou contigo. Já pensou, irmão? Que orgulho. Cheio de si. João, tu pode negar. Tiago, tu pode negar. Tomé, tu é incrédulo mesmo, tu pode negar. Felipe, Simão, Zelote. Vocês aí, não. Mas eu sou Pedro, rapaz. Eu sou Rocha, eu sou Cefas. Eu não. Jesus ensinou a Pedro humildade.
Oh, como pregadores pentecostais precisam aprender o valor da humildade. Acham que agora sabem um versículo 2, porque tem um anel na mão, porque diz um versículo outro, porque Deus usou ele em um congresso ou outro. Sou eu, porque se não for eu, não é porque tem que ser eu mesmo. Olha o que Pedro escreveu. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. A humildade precede a honra. O pregador que se levantou no dia de Pentecoste era um pregador que sabia o valor da submissão, o valor do domínio próprio. Era um pregador que sabia o valor da humildade. Deus ensinou a Pedro que o segredo de um ministério bem-sucedido é humildade. Deus também ensinou a Pedrão, né? Pedrão, o afobadão, o brabo, o que é amar. E esse amar aqui é um amar sacrificial. É se entregar para o serviço. É amar os irmãos com um amor de sacrifício. Jesus ensina isso aos seus apóstolos em João, capítulo de número 13. No ato ali da última ceia, Jesus tira a veste de dáscalo e veste o pano de servo e passa a fazer o trabalho mais indigno que um escravo poderia fazer, lavar o pé dos outros. Aí estava lá Jesus lavando o pé, todo mundo achando aquilo esquisito. Pedro, não, meu pé não vai lavar meu pé não. Se eu não lavar teu pé, Pedro, tu não tem parte comigo. Mas, Senhor, lavar o pé, então, já que é assim, lava o pé, lava isso, lava aquilo. Jesus estava ensinando aos discípulos que o amor, ele se desdobra em serviço. O ato ali de lavar os pés dos discípulos era um ato não era só uma expressão de humildade, mas era um ato de amor. Pedro, como coluna da igreja, deveria servir os irmãos, se sacrificar pelos irmãos. Ele aprendeu isso. Olha o que diz 1 de Pedro 4:8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Pedro também aprendeu qual é o significado de ter coragem. Porque a coragem não é aquela coragem aquela coragem que é o que eu quis dizer uma palavra aqui, mas melhor não, porque pode ser entendida de forma errada em outras regiões, né? Não era aquela falsa coragem, aquela coragem impetuosa, desequilibrada de cortar o pescoço de um de outro. Tinha tanta gente ali que facilmente todos eles ali poderiam morrer. Não é esse tipo de coragem. Pedro aprendeu o que é coragem para cumprir o ministério. Ele negou, ele fugiu, ele acompanhou Jesus de longe. Agora ele aprendeu o que significa coragem. Coragem para entregar a vida por um propósito. Ele negou diante de servas, de escravos. Agora, nós lemos aqui no dia de Pentecostes, ele está se levantando para todo mundo. Vocês crucificaram Cristo. Ele está agora diante do Sinédrio, Atos capítulo 4, e diante do Sinédrio ele recebe uma repreensão dizendo, não pregue mais, não fale mais no nome de Jesus. E ele está dizendo, me importa obedecer a Deus do que aos homens. É esse Pedro aqui, o pregador pentecostal, que se levanta no dia de Pentecostes. É o Pedro antes e o Pedro depois. Agora, eu queria terminar aqui com uma nota, né? A morte de Pedro, pela tradição, é uma coisa incrível. A tradição diz que ele estava em Roma e Nero estava exercendo uma forte perseguição contra a igreja. E durante o governo desse imperador, Pedro foi martirizado. Os irmãos souberam que ele estava correndo risco de vida e o avisaram. E antes que Pedro fugisse da cidade de onde estava, quando ele passou pela porta da cidade, Jesus passou por ele. E ele perguntou, mestre, aonde tu vais? Jesus respondeu, estou indo ser crucificado novamente. E ele entendeu.
Ele voltou para a cidade, foi preso. Diz a tradição que ele viu sua mulher sendo crucificada primeiro. E quando ela estava sendo levantada, pendurada na cruz, ele olhou para ela e disse: lembre-se do Senhor. Quando chegou a sua vez de ser morto por crucificação, ele disse: não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Morreu de cabeça, da cruz de ponta cabeça. É um dado da tradição, mas expressa bem o que Jesus disse a ele em João capítulo 21, versículo de número 18 e 19. Pedro é esse pregador que não teve mais a sua vida por preciosa, mas se entregou à obra de Deus de forma incondicional. O tópico de número 3 vai falar sobre a necessidade de a igreja experimentar esse avivamento hoje, de termos pessoas como o apóstolo Pedro que se entregam à obra. Olha, irmãos, a gente vive em dias maus. E o que a gente vê aí é pregador que ama só o púlpito. O que a gente vê é pregador que ama a fama. É pregador que ama as multidões, que ama o dinheiro. É um avivamento movido pelo bem terreno e não pelo cumprimento do propósito divino. Hoje, a igreja não tem mais, em sua maioria, condições de dizer o que Pedro disse. Olha, não tenho prata nem tenho ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e começa a andar. Hoje a igreja tem prata e ouro, mas não tem o levanta e anda. Nesse tempo, onde estamos caminhando para o arrebatamento da igreja, Deus quer lhe usar de forma poderosa. Agora, sabe o que é que você precisa fazer? Você precisa desligar um pouco sua televisão. Você precisa sair um pouco das redes sociais, silenciar Instagram, silenciar o WhatsApp e buscar o poder de Deus. Não tem segredo, irmão, não tem segredo. Não é pegar um livro, método de crescimento da igreja, método de pregação. Isso é importante. A gente tem até um curso de pregação aqui no Abra Jaula, mas isso não é o mais importante. O segredo de um pregador avivado não está na quantidade de curso que ele conhece, mas está justamente no quanto ele está próximo de Deus, no quanto ele está comprometido com Deus. Você quer receber poder? Você quer ter levante e anda no seu ministério? Tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter presença do Espírito, tem que ter leitura da palavra de Deus. Não tem outro segredo não, mas acorda para isso. Acorda para isso e vai para um lado, vai para o outro, tenta uma coisa, tenta outra. Ora, rapaz, jejua, pede a Ele o Espírito, pede a Ele poder. Nós precisamos chorar nesses últimos tempos. Nós precisamos de quebrantamento. Nós precisamos de busca. Hoje o povo não quer orar mais 15 minutos. Hoje o povo não sabe mais nem o que é jejuar. Tem muito pregador aí que só tem conhecimento, mas não tem vida. É por isso que o ministério é infrutífero. São poucas pessoas que de fato se entregam à vida no Espírito. São poucas pessoas hoje em dia que de fato estou aqui, Senhor. Usa-me, 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 usa-me. Tem muita gente que só canta, né? Usa-me, 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 mas quando chegar a hora de usar, não quero, eu não faço, só prego se for ali, só faço se for assim, só se eu tiver em evidência, só se o meu nome aparecer. Nós precisamos de poder. Pedro foi o primeiro pregador pentecostal e o seu ministério foi frutífero, porque no ministério de Pedro teve conversão, teve gente que ressuscitou, foi o caso de Dorcas, teve cura, teve batismo no Espírito Santo. Veja quando Pedro e João chegaram lá em Samaria. Pedro era um canal, era um instrumento nas mãos de Deus. E Deus quer fazer isso com você. Irmão Murilo, mas tu não sabe quem eu sou, tu não sabe como é minha vida, tal, eu já tentei, eu não sei, eu sou falho. Mas olha quem era Pedro. Olhe para a vida de Pedro, o que Pedro fez. Olha quem era esse homem. Mas olha como Jesus transformou e trabalhou na vida dele. Dê lugar. Dê lugar. Dê lugar ao Espírito Santo. Você vai ver ele fazer coisas extraordinárias em tua vida. Oh, glória a Deus. Jesus quer te usar, homem.
Olha como eu estou insistindo nisso aqui. Geralmente eu não faço isso nas lições. Mas eu estou fazendo aqui. Jesus quer te usar, quer usar tuas mãos aí para tu orar. E pessoas que estão doentes serem curadas. Jesus quer te usar para tu orar e pessoas receberem o batismo do Espírito Santo. Jesus quer te usar poderosamente para levar outras pessoas à salvação. É você. Pare de dar desculpa. Pare de dizer que não acontece na sua vida, que não tem poder, que é isso, que é aquilo. Busque! O quanto você deseja isso. O tanto que você deseja é o tanto que você busca. Você tem buscado? Não, irmão Murilo, não tem. Então comece a buscar agora. Faça jejum de rede social, jejum de notícias, jejum de meio mundo de coisa. E palavra, Bíblia, oração, jejum, me usa. Eu estou aqui, estou à disposição. Tu vai ver se o Espírito não vai te tomar para uma grande obra nesses últimos dias. E assim, meus irmãos, eu ia longe aqui, mas vamos lá. E assim eu quero concluir mais uma pré-aula da Escola Dominical. Deus abençoe meus amados irmãos. Os alunos da ferramenta EBD não levem dúvida para a classe. Utilizem o subsídio. Eu não usei aqui nem metade das informações que estão no subsídio. Utilize o subsídio aí todinho. Utilize o material complementar e Deus vai lhe abençoar. Tenha uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça, abra a jaula.